Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, vocês estão vendo a pressão que está sendo feita nas redes sociais. Você está vendo artistas, você está vendo famosos, você está vendo políticos fazendo aquela pressão. Olha, nós precisamos acabar com a escala 6 por 1 no Brasil. Vamos implantar a semana de 4 dias, ou seja, 4 por 3. Você trabalha 4 dias e descansa 3. Seria maravilhoso você trabalhar um dia na semana e descansar os 6, mas não é a realidade. Eles não levam em consideração os impactos negativos que terão na economia, você não leva em consideração os impactos negativos que terão aí para os trabalhadores, os próprios trabalhadores. Eu vou citar apenas um pequeno exemplo antes da gente se aprofundar. Suponha que você tem um supermercado, seja um supermercado até de médio porte, tá? Médio porte, não precisa ser uma rede de supermercados. E diminuem essa escala. Só que todo mundo quer que o mercado funcione 7 dias da semana. Quando o mercado não abre no domingo, quando o mercado não abre num feriado, todo mundo reclama. Todo mundo acha ruim, quer que funcione. Você vê famosos postando na internet: olha, não entregaram a minha ceia de Natal que eu pedi pelo iFood. Paguei 1.000 e tralalá e não entregaram. Ele quer que alguém deixe de estar no Natal com a sua família para estar lá produzindo a ceia de Natal dele e entregando essa ceia de Natal. Ele não se importa. Aí depois vem com hipocrisia. Olha, nós precisamos, o trabalhador tem uma vida estafante. Óbvio que tem. Seria maravilhoso se não tivesse impacto negativo nenhum e pudesse ser implementado, mas vai ter. E quem vai sentir? Os mais pobres e os trabalhadores. Porque isso vai causar diversas coisas negativas, desemprego, você vai causar aí a longo prazo a informalidade, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí, tá? Então, para você que está se perguntando, mas Daniel, você trabalha nessa escala, você não é a favor? Não, não sou a favor. Porque justamente eu trabalho com custo. Se você implantar uma semana de 4 dias, você vai estar perdendo aí 33% da sua produtividade, do seu período de produção. Se você perde 33% da força de trabalho, óbvio que o custo de produção vai ficar mais alto. Você, como empresário, vai absorver esse custo? Ah, não, vou absorver isso porque eu estou preocupado realmente com a sociedade, não pode haver aumento. Não, você não vai absorver. Você vai passar esse preço para o consumidor. Óbvio, vai ter inflação. Esse já é o primeiro ponto negativo. Ainda que se mantenham os salários com a escala 4 por 3, ainda que se mantenham os salários, a inflação vai corroer o poder de compra dos trabalhadores. Esse é um dos pontos negativos, tá? Um dos pontos. Vocês têm que entender o seguinte: nós temos esse sistema de escala. Quem não quer trabalhar 6 dias e folgar um, é simples. Eu trabalhava 6 dias seguidos e folgava um. Tinha uma folga semanal. Realmente ficava cansado, era estafante. O que eu fiz? Mudei. Arrumei um emprego em outra área. Mudei de área. Eu realmente ficava muito cansado. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite. Por um longo período, e não morava perto do trabalho. Eu levava cerca de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Para mim estar às 7 da manhã no serviço, eu tinha que sair de casa em torno de 4h30 da manhã. Para chegar lá uns 20 minutinhos antes, me trocar, me arrumar ali, arrumar as coisas da onde eu ia trabalhar e conseguir prestar um bom serviço. Então eu falei, olha, isso aqui realmente é muito cansativo. Eu vou chegar uma hora que eu não vou aguentar mais, a idade vai chegar. Então eu preciso mudar. E foi o que eu fiz. Então se a pessoa não quer essa escala, muda. E eu não condeno quem queira mudar. Realmente, você trabalhar 5 dias na semana, como eu trabalho hoje, e folgar 2, porque a gente trabalha 1 hora a mais durante o dia para compensar aquele meio período do sábado. Então eu trabalho de segunda a sexta, mas eu trabalho um pouco mais que os outros. Essa é a primeira questão. Agora, se você perde 33% da força de trabalho, você vai aumentar o preço. A inflação vai corroer o poder de compra, tá? São 33% da força de trabalho que se perde com essa escala. As empresas vão buscar alternativas. Isso é um fato. Se eu tenho um supermercado
para funcionar 7 dias por semana com uma escala 4x3, eu vou ter que fazer o quê? Contratar mais pessoas. Ou eu posso mandar pessoas embora e criar uma automação comercial. Hoje você já encontra diversos mercados, aqui no Brasil mesmo, onde a própria pessoa vai no caixa, no autoatendimento lá, ele passa a compra dele, ele paga a compra com cartão e ponto. Você precisaria ter o quê? Menos pessoas fiscalizando aqueles caixas. Menos pessoas, não ia ter que ter um atendente em cada caixa. Não. Uma pessoa ia conseguir atender 5, 6, 7. Até uns 10 caixas a pessoa consegue atender. Então ele vai reduzir o número de postos de trabalho. Óbvio que ele vai ter que investir? Ele vai ter um gasto maior investindo nessa automação. Mas vai fazer. No comércio é até um pouco mais difícil que na indústria. Na indústria, essa automação vai acontecer de forma muito mais rápida. Eu vou dar um exemplo de onde eu trabalho. Nós temos, por exemplo, pintura eletrostática. Hoje, teria condições de fazer uma pintura totalmente automatizada, com um operador só, uma pessoa apenas operando. Onde se trabalha 10 pessoas, você precisaria de apenas um. Você vai gerar o quê? 9 pessoas desempregadas. Você tem, por exemplo, na dobra, hoje você tem máquinas de dobra que você vai colocar a chapa de um lado, ela vai sair pronta, dobrada do outro. Só para você limpar e pintar. O banho, para poder limpar a chapa para pintar, também consegue ser 100% automatizado. Então isso vai abrir as portas para a automatização da indústria, do comércio, serviços. E aí você vai gerar uma massa gigantesca de desempregados. Vai ser da noite para o dia? Óbvio que não. Isso demanda um certo tempo, mas vai acontecer. Com o tempo é o que vai acontecer. E você tem uma massa gigantesca, principalmente aqui no Brasil, de pessoas desqualificadas, mas que ainda conseguem emprego. A partir do momento que houver uma automatização, você vai precisar de pessoas muito qualificadas para conseguir fazer esse automático funcionar. Claro, num número bem reduzido de pessoas. Uma pessoa vai conseguir fazer o serviço de 10, 12, 15 pessoas. Porque vai estar tudo automatizado, ele vai tomar conta daquele setor. Então, uma empresa que tem lá 4, 5, 6 setores, ela vai ter lá 4, 5, 6 pessoas trabalhando, ao invés de ter 50. Então, vejam só isso como a longo prazo é ruim. Além disso, você vai ter ainda mais a pejotização. Você vai ter pessoas na informalidade. Hoje, com a escala 6x1, você tem aí, por exemplo, na construção civil, cerca de 60% dos trabalhadores são informais. Na parte de serviços, cerca de 40% das pessoas são informais. Trabalham sem registro. E isso tende a aumentar com a implantação dessa escala absurda, tá? As empresas vão sim poder contratar menos e substituir, tá? Substituir a mão de obra por automatização, por máquinas. Como eu falei, eu vou dar novamente o exemplo da pintura aqui. Ao invés de ter um pintor com a pistola jogando pó na peça, teria um robô lá com a peça, passando jogando pó na peça, certo? E o robô ele não vai se cansar, o robô não vai ter atestado médico, o robô não vai produzir menos, ele vai sempre produzir aquela quantidade. Então é até melhor para o empregador do que um ser humano. Se você levar esse aspecto em consideração, vai ser melhor e menos custoso do que você contratar um humano. Então é melhor você investir, pagar num robô uma vez e ele continua te prestando esse serviço 24 horas por dia, do que uma pessoa que você vai ter um gasto enorme, vai ter impostos, tá? Os encargos trabalhistas que você vai ter que arcar. E a pessoa vai trabalhar 8 horas no dia. Com a escala reduzida, vai diminuir o horário diário, ou você vai ter um dia menos na semana para a pessoa trabalhar, certo? Hoje,
cerca de 39 milhões de pessoas estão na informalidade. O número vai aumentar e vai aumentar muito. E isso não são números meus, segundo o IBGE, tá bem? O IBGE é que diz isso. Tanto na construção civil, quanto a parte do comércio, serviços, também o IBGE é quem diz, 60% dos trabalhadores são informais na construção civil, 40% no comércio, 40% nos serviços, são informais. E a tendência é aumentar. Aí você vai dizer assim, nossa, mas lembra do caso das empregadas domésticas? Pois é, obrigaram a assinar a carteira das empregadas domésticas. Isso em 2013. Hoje, 3 em cada 4 delas ou trabalham como MEI, para não ficar totalmente na informalidade, certo? Ou trabalham de maneira informal, sem registro em carteira. Mudaram a lei, achando que iam beneficiar, na verdade, prejudicaram essa categoria e diminuiu os empregos. Hoje você tem menos pessoas trabalhando como empregadas, porque a pessoa vai contratar, ela fala, olha, melhor não contratar, porque senão eu vou ter que gastar com encargos trabalhistas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu pago uma pessoa que possa fazer uma vez na semana. Então ela recebe lá, ao invés de receber um salário no mês, ela vai receber lá 100, 120 reais para fazer uma faxina completa na casa da pessoa e depois a pessoa só mantém. Para a pessoa que contratava uma empregada doméstica, é mais vantagem você ter uma pessoa que vá lá e em um dia faça uma faxina completa. Tá? Então, isso são algumas das coisas, alguns dos efeitos negativos que vão acontecer com certeza se essa PEC absurda for aprovada. Tá? Só mais um detalhe. 10 anos, depois de 10 anos dessa lei das empregadas domésticas, tá? A informalidade passou de 68% para 75%. Então, fica mais do que claro que é o que vai acontecer, tá certo? Agora, um caso muito interessante, tá? Muito interessante. Um estudo de um doutorando, certo? Uma tese de um... Aliás, não é nem doutorando, é um PhD, um pós-doutorado, certo? Ele mostra que a redução em Portugal em 1996 da jornada de 44 para 40 horas semanais, isso não é nem para o que querem colocar aqui no Brasil, que é 36 horas semanais, teve alguns impactos muito negativos, porque foi ali, ó, na canetada. Impactou o emprego, impactou a produção, impactou a receita das empresas, então teve impactos apenas negativos, certo? Na canetada, em 1996, reduziram de 44 para 40 lá em Portugal. Qual foi o resultado? Aumento do custo do trabalho, e aí é repassado para o consumidor final, causando inflação. As empresas afetadas reduziram as vendas, porque a partir do momento que você sobe o preço, automaticamente, se não for um produto muito essencial, as suas receitas vão cair. Aliás, se não for uma coisa totalmente... você não pode ficar sem. Não dá, olha, isso aqui não dá para ficar sem. Aí a receita tende a não diminuir tanto. Mas nesses casos de produtos supérfluos, é o que vai acontecer. Vai diminuir, vai aumentar o custo, vai aumentar o preço, vai ter inflação, você vai ter a receita reduzida, as vendas vão diminuir e as contratações, por sua vez, também vão diminuir, tá certo? 25 países desenvolvidos que reduziram, certo? Reduziram a canetada, como querem fazer, de forma artificial aqui no Brasil, em 1% a hora de trabalho, tá? Nas horas de trabalho, aumentou 1% na automatização. Então não adianta você querer fazer a coisa de maneira forçada como está sendo feito aqui. Como estão querendo fazer aqui, não é que está sendo feito, né? Se Deus quiser, não vai ser aprovado, porque isso vai trazer... vai ser muito ruim para o brasileiro em si no longo prazo. Então, espero que realmente não seja aprovado. Tem que se discutir, flexibilizar? Ok. Mas com uma ampla discussão e uma coisa que seja boa tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Eu acho que tem uma proposta que seria melhor.
reduzir os impostos em 33%. Seria ótimo, né? Aí a gente ia ver vantagens nisso. Agora, você vai me perguntar, Daniel, o que você propõe ao invés de uma escala 4x3? Pessoal, quem quer trabalhar muito, trabalhe muito. Quem quer trabalhar pouco, trabalhe pouco. O melhor sistema aqui no Brasil seria o quê? O pagamento por hora de trabalho. Olha, eu trabalho 10 horas por dia, eu recebo por 10 horas. Eu trabalho 2 horas no dia, eu recebo por 2 horas. Então, ó, o mínimo vai ser, sei lá, R$ 10 por hora. Então aí você vai ter a negociação com o patrão. Olha, eu na minha profissão, o pagamento por hora é 50. Então eu vou trabalhar, sei lá, 2, 3 horas por dia, para mim tá bom. R$ 150 por dia tá ótimo. Agora, para mim, a profissão que eu escolhi, a hora tá 18, 19, então eu trabalho um pouquinho mais para ter os mesmos 150 que os outros. Ou eu não quero trabalhar tanto. Para mim, se eu ganhar, sei lá, R$ 50 no dia, tá ótimo. Então eu vou trabalhar lá 2 horas por dia, 1 hora por dia. Aí você decide, por quê? O patrão, se ele tiver 100 funcionários, ele vai pagar por hora trabalhada. Então eu tenho 100 funcionários. Desses 100, 10 trabalham 20 horas porque eles querem trabalhar. 80 trabalha 8 horas por dia, eles vão receber as 8 horas. E assim por diante. Quem quer trabalhar 1 hora por dia, trabalha 1 hora. Entrou em acordo com o patrão? Ok. Vou prestar aquele serviço de 1 hora, recebo a minha hora e pronto. Não vai ter um aumento de custo para o patrão. E não vai aumentar o preço dos produtos, pelo contrário, vai até melhorar o relacionamento. Porque a pessoa pode trabalhar 1 hora em um lugar, outra hora em outro. E assim ele consegue fazer até uma renda melhor. Flexibiliza e melhora para o trabalhador, flexibiliza e melhora para o empregador. Seria o sistema mais justo, como é feito nos Estados Unidos. Se fizessem como é lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria muito bom. Mas, infelizmente, é só a minha opinião. Se você concorda, bem, se não concordar também, paciência, mas é o que eu acho. É o que eu vejo trabalhando ali no dia a dia. Essa escala 6x1, por enquanto, para o Brasil está ótimo. Num futuro, quem sabe, não se reduza. É claro. Não de uma maneira artificial, na base da canetada, como quer ser feito agora. De uma maneira que seja um consenso entre trabalhadores e empregadores. Isso tem que ser decidido entre essas duas categorias. Não um político que trabalha lá 2, 3 dias na semana, que falta ainda nos dias que tem que trabalhar, decidir e impor para fazer uma média com o trabalhador, decidir e impor para, olha, tá vendo? Eu penso no trabalhador, mas ele não vai sustentar o trabalhador que vai perder o emprego, porque seria a primeira coisa que ia acontecer. Desemprego em massa. Então, o efeito contrário do que eles estão propondo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.